Vamos dar sequência ao estudo. Nós vamos estudar alguns versículos do capítulo 3 de Eclesiastes. Reservei poucos versículos para o nosso estudo nessa manhã. Sempre quando eu começo a preparar o estudo, eu começo pensando que eu vou conseguir dar o maior número de versículos possível, porque tem pouca coisa para falar ali, para explorar, e também com receio de não conseguir me encaixar no tempo, que é o desafio de quem ensina e quem prega. Mas aí quando eu começo a estudar e começo a fazer os apontamentos, aí eu tenho um trabalho inverso, que é de tentar enxugar o que eu estudei para poder caber nos 45 minutos, 50 minutos de aula. E por isso que hoje nós vamos estudar, então, os versículos 1 a 8 de Eclesiastes capítulo 3. Tempo para tudo, Eclesiastes capítulo 3. Se nós pudermos fazer a leitura responsiva, participaremos então desse momento também de modo devocional, concentrados e procurando aprender aquilo que o Senhor tem para falar através da sua palavra. Tempo para tudo, Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Santo e eterno Deus, nosso Pai amado, Pai Santo, Tu és tremendo, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és rico em graça e misericórdia. Temos experimentado, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, ao vermos tantas chuvas sendo derramadas sobre nós, sobre o Teu povo, Senhor, que por si só não merece, Senhor, ser alvo da Tua bondade, da Tua graça. E também sobre os ímpios, Senhor, aqueles que têm constantemente, especialmente nesse mês de festas juninas da nossa cidade, se rebelado contra a Tua palavra, dado as costas, Senhor, ao Deus, que é o Deus que nos provê de todas as coisas e é o Deus que tem um plano de redenção para nós e tem se entregue à bebida, ó Deus, a todo tipo de imoralidade e de prazeres desse mundo. Tem compaixão do nosso povo, tem compaixão, Senhor, da nossa cidade, tem compaixão, Senhor, e nos trata segundo a Tua misericórdia. Ó Deus, e especialmente ao Teu povo reunido nessa manhã. Pedimos que o Senhor nos conceda, Pai, aquilo que eu não posso fazer, nenhum estudo pode conseguir, Senhor, que é o objetivo de trazer verdades espirituais para o nosso coração, trazer edificação e nos fazer, ó Deus, transformados pela Tua palavra, mais parecidos contigo. Nos dá a consciência, Senhor, do Teu plano eterno de redenção, nos dá, ó Deus, a graça da submissão e da capacitação do Teu Santo Espírito, a iluminação dos nossos corações. Concede-nos, ó Deus, paz no Teu Santo Espírito e, ó Deus, enche-nos da Tua presença nessa manhã. E a todos que venham ouvir essa palavra, Senhor, que pela Tua infinita graça, bondade e misericórdia, que o Senhor também alcance esses corações com a verdade da salvação, com o Evangelho que sempre renova, Senhor, em nós a alegria, a esperança, o deleite na vida que temos no Senhor. É assim que nós te oramos também por todo o Teu povo, ó Deus, que se encontra nesse momento buscando a Tua palavra em escolas bíblicas dominicais, em cultos dominicais. Em nome de Jesus, que o Senhor livre o Teu povo do erro, que o Senhor prepara a Tua igreja
gloriosa para o encontro que teremos com o nosso Senhor no último dia. Maranata, Senhor, em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Bom, queridos, a base, o livro-texto, além da palavra do Senhor que nós utilizamos para o estudo dessa manhã, é o livro que tem sido utilizado aqui do reverendo Emílio Garofalo Neto, que é Isto é Filtro Solar, que é um livro muito interessante, recomendo a todos para que estejam lendo, aproveitando que a gente está estudando o livro de Eclesiastes. E também peguei alguns comentários do Philip Ryken, ele tem um comentário bíblico do livro de Eclesiastes, além de alguns comentários pontuais do Matthew Henry, enfim. E o Garofalo, o reverendo Garofalo, ele começa esse capítulo sobre o capítulo 3 de Eclesiastes com a seguinte pergunta, ele diz assim: imagine se você soubesse que você só tem 25 anos de vida, 25 a 30 anos de vida, o que você faria? Como você se sentiria se você soubesse que o seu tempo é limitado? Porque o fato é que o tempo embora que a gente tenha um ditado que diz que o tempo é ouro, né? Mas, na verdade, o nosso tempo ele é limitado. O tempo é algo precioso, é algo que é raro, é algo que é escasso. Você não pode comprar tempo. Tem alguns filmes bem interessantes nessa linha. Eu lembro que tem um filme que as pessoas, que a moeda do futuro que se negociava não era dinheiro, nem nenhum tipo de bem material, mas era o tempo. Você comprava ou vendia tempo, tinha um código de barra e você comprava o tempo de vida. E é fato que está só amarelão ali? Deixa eu ver se parece alguma coisa, gente. Não está aparecendo só a tela. Que pena. É fato que o tempo não se pode comprar. E então é oportuno que nesse discurso do pregador aqui de Eclesiastes, que ele está analisando a brevidade da vida, de que ele veja que assim como as outras coisas que ele já tem analisado no início dos seus escritos, sobre o conhecimento, sobre a ciência, sobre o próprio trabalho, de que o tempo também é como o vapor. Ele é rebel, que é o nome que ele usa em todo o livro, que ele é passageiro, ele é como a nuvem, ele é como a fumaça, ele é vaidade. O pregador, então, ele vai considerar as épocas da vida e como extrair sentido de tudo isso. E ele, nos primeiros capítulos, se os irmãos lembram aqui que foi estudado já, ele vai estar falando sobre a futilidade da existência humana e ele inclusive já teria mencionado essa questão de que o tempo é curto, é breve, que nós não temos tempo suficiente. Me parece que esse é um primeiro pensamento quando a gente lê esses versículos que nós lemos, é o primeiro pensamento que nos vem à mente, é que nós não temos o tempo suficiente para fazer o que nós desejamos, que o tempo é passageiro, que o nosso tempo está acabando. E como todo o restante da narrativa bíblica, como todo o restante do texto bíblico, aqui também, Eclesiastes e toda a leitura sapiensal, a leitura dos livros poéticos, ou a leitura de sabedoria, como a gente costuma dividir esses livros da Bíblia, aqui também há uma mensagem sobre criação, sobre queda e sobre redenção. Então a gente vai começar primeiro falando sobre que no tempo, durante nossa vida, no tempo, que aqui ele está bem dividido, esses períodos ou estações de tempo aqui, no tempo nós experimentamos a bênção da criação. A bênção da criação. No final do capítulo 2, então, se vocês olharem aí os últimos versículos do capítulo 2, a partir do verso 18, o autor, o pregador, agora sim, agora,
Não, agora não. É que ele foi lá para o final. Deixa eu ver. Oi, foi. Agora foi. Introdução. Você que está mexendo aí ou sou eu que estou mexendo aqui, Timóteo? Não, quando eu mexo fica aparecendo só essa tela. Agora, olha, apareceu a primeira tela. Tudo bem, sem problema, Timóteo. Enfim, então nesse final do capítulo 2, ele fala sobre a questão do trabalho, como se ele estivesse procurando algo que fosse duradouro. Ele vai falar sobre a ciência, sobre o trabalho e sobre a questão do conhecimento, os prazeres da vida, e sempre ele chega à mesma conclusão, que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Muito trabalho é vaidade. O trabalho vai passar. Os prazeres da vida, aproveitar a vida, vai passar também. É correr atrás do vento. A buscar conhecimento e ciência é vaidade. É correr atrás do vento. Mas aqui, se você ler o texto de uma pegada só, você vai ver que ele vai, na verdade aqui ele vai tratar... Oi? Pois não. Ele vai tratar de que Deus controla o tempo. A primeira coisa que nós precisamos considerar quando nós estamos olhando sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o conhecimento, é que há um Deus que é soberano em nos dar o tempo que temos. De fato, o tempo é limitado, de fato, o tempo vai passar rápido, nós todos estamos com os dias contados. Essa é uma notícia que eu tenho que dizer para vocês nessa manhã, mas há uma outra notícia que é esperançosa, é uma outra notícia que deve encher o nosso coração de alegria e renovar as nossas forças, é que Deus é soberano em nos dar o tempo que temos. Então, uma leitura apressada sobre nesses versículos de 1 a 8 que nós lemos, pode nos levar a uma conclusão errada, que eu chamei ali de erro comum. É que a gente lê, há tempo para todo propósito, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, de matar, de curar, de derribar, de edificar. Há pares aqui de estações, que ele vai selecionar, 14 pares aqui, mas alguém pode ler esse texto e pensar assim, então eu vou ter tempo para fazer tudo o que eu desejo na vida, o que eu quiser fazer na vida, o que eu sonhar fazer, os meus sonhos, né? Aquele discurso bem de sonhar, de realizar, bem de neurolinguística mesmo. Você vai conseguir porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E talvez uma leitura apressada aqui, a gente pode chegar a essa conclusão que eu chamo de erro comum. Obrigado, Timóteo. E isso, na verdade, isso não é verdade. E você não vai conseguir ler todos os livros que você deseja ler, você não vai conseguir, por mais esforço que você tenha e por melhor que você planeje, você não vai conseguir viajar para todos os lugares que você sonhou viajar. Enfim, você não vai ter tempo para fazer tudo o que você quer na vida. E isso é importante que a gente tenha essa ideia para a gente não viver frustrado. Que parece aqui, quando a gente vai lendo o livro de Eclesiastes, que a gente vai chegar nessa conclusão, que a vida é um enfado, a vida é uma frustração. Mas essa verdade, ela salta sobre essa frustração, que é que Deus, há um Deus soberano que reine e Ele é Senhor do tempo. Na verdade, Deus controla e planeja a vida. Ele controla todo o universo. Ele controla todas as coisas e nós podemos descansar nessa verdade. Quando o autor ele usa o termo tempo aqui, ele usa há uma tradução para o grego, foi feita aí eu acho que uns 200 anos antes da vinda de Jesus, houve essa tradução para o grego, por causa da influência da cultura grega, que é chamada de Septuaginta. E na Septuaginta, a tradução para esse tempo aqui não é cronos. Cronos seria uma medida de tempo, ou a duração de tempo. A palavra que ele usa aqui quando diz que há tempo,
para todo propósito debaixo do céu, e tudo tem seu tempo determinado, a palavra que ele usa é kairos, que quer dizer, ela é usada para estações do ano, ela é usada para falar de oportunidade, quando se trata da questão do tempo. Então, Deus preparou oportunidades, ou Deus preparou tempos, ou estações, ou fases diversas na nossa vida, para nós aprendermos a viver essas fases, e isso faz parte de nós sermos humanos, faz parte de sermos criação de Deus. E aqui ele separa, então, em 14 pares diferentes, 14 estações diferentes, e são situações antagônicas: nascer e morrer, plantar, arrancar o que se plantou, matar e curar, derribar e edificar, chorar e rir, prantear e saltar de alegria, espalhar pedras e ajuntar pedras, abraçar e afastar-se de abraçar, buscar e perder, guardar e deitar fora, rasgar e costurar, coser, aqui é essa a ideia, estar calado e falar. Acredite, há um tempo de estar calado, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, isso tem a ver com o fato de que o plano de Deus cobre não só os extremos que estão aqui registrados, né? Que às vezes essa construção dentro da literatura de sabedoria chama merisma, quer dizer que, na verdade, Deus preparou todo o tempo. Ele dá a ideia de completude, de perfeição. Quando diz assim, em Gênesis capítulo 1, é um merisma também, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele não está falando só que Deus criou o céu e a terra como se fossem extremos ou questões separadas, mas Deus criou todo o universo. Quando ele fala que há tempo de nascer e tempo de morrer, quer dizer que Deus planejou todo o tempo da vida, não somente o nascimento e a morte, mas Deus reina sobre o tempo, todo o tempo da existência. Então, a ideia aqui, na verdade, é que o fato de ser 14 é muito simbólico na Bíblia, porque a gente sabe que o número 7, na cultura hebraica, ele significava o número da perfeição, e quando ele coloca aqui 14 pares, é como se ele, o pregador, Salomão, estivesse tentando mostrar que Deus, ele reina sobre cada momento da sua vida, cada instante, sobre todos os nuances da vida humana, vida, trabalho, emoções, relacionamentos, sustento, palavras, sobre todas essas coisas, Deus é rei, Deus governa sobre todas essas coisas. Então, uma primeira aplicação que nós podemos fazer no estudo desse texto é que, de fato, o homem ele não gosta dessa ideia de soberania divina. E por isso que é mais fácil você olhar para o texto e dizer assim, eu posso realizar tudo o que eu sonhar. É isso que o texto está dizendo, porque é mais fácil a gente começar a se voltar para o homem em vez de olhar para o Deus Criador, sustentador e Senhor de todas as coisas. O homem não gosta da ideia de soberania divina, um Deus fazendo tudo funcionar. É Deus que faz todas as coisas funcionar, que sustenta todo o universo pelo seu poder. Diz o profeta que eu gosto mais desse texto, de acordo com Jamerson, era para ser escrito com letras douradas, e que ele chama, cada dia ele chama as estrelas pelo seu nome, e por ser ele grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. O Senhor faz lista de chamada das estrelas do céu, fulano e tal, Órion, 7 estrelas e tal, e as estrelas todas aparecem com o seu brilho, porque ele é Deus e ele reina. Essa dificuldade dos autores, comentaristas, e a nossa, quando lemos o texto, é então desconforto nosso em relação à doutrina da soberania de Deus e da predestinação de Deus aos eventos humanos. E eu não vou me aprofundar nisso aqui, para a gente não abrir um debate sobre responsabilidade humana e sobre soberania de Deus. É fato que o homem é inteiramente responsável pelas suas ações, mas a Bíblia
paralelamente a essa verdade, ela estabelece não só que a alma que pecar, essa morrerá, porque o homem é responsável pelos seus atos, mas ela estabelece também que há um Deus que reina e que Ele é Senhor do tempo e estabeleceu todos os dias nossos, antes mesmo de nascermos, escritos e determinados quando nenhum deles havia. Ele é Senhor do tempo. Tudo que acontece debaixo do céu, que é um outro termo que aparece muito no livro de Eclesiastes, debaixo do sol, na verdade o termo mais comum é debaixo do sol, mas aqui, especialmente, talvez porque ele esteja falando dessa autoridade de Deus, ele muda, em vez de falar debaixo do sol, ele fala debaixo do céu. Tudo que acontece debaixo do céu está sujeito à autoridade de quem reina acima e abaixo do céu, que é o nosso Deus. Queridos, tempos estranhos que nós vivemos, períodos difíceis, doenças que nós enfrentamos, dificuldades nos relacionamentos, problemas com os filhos, tudo que nós passamos nessa vida, tudo, cada experiência humana que nós temos, são parte do plano de Deus para a nossa história. Eu não tenho como dizer de outra forma, olhando esse texto. Cada coisa que nós enfrentamos, cada momento, por mais adverso, por mais maravilhoso que seja, cada experiência que nós temos, é parte do plano de Deus para a nossa história. Então, essa é a primeira lição aqui no texto, é que nós experimentamos a bênção de Deus na criação. Ele governa a história, Ele é o Senhor do tempo. Segundo, meus irmãos, é que... Não foi? Foi. É que o plano de Deus para o tempo revela bondade de Deus. O plano de Deus para o tempo revela bondade de Deus. Tá conspirando contra mim a projeção. Bom, mas continuemos. O plano de Deus nos leva a ser o que Ele, não só Ele, tudo que acontece faz parte do plano de Deus, mas esse plano nos leva a ser o que Ele deseja que sejamos. E por isso devemos ver esses tempos como bondade de Deus para conosco. Não só Ele escreveu todas essas coisas, mas por ser Ele quem é, Deus, nós devemos entender que ao passarmos por essas provações, por dificuldades, por qualquer momento da nossa história, nós temos que entender que isso também é graça de Deus, isso é bondade de Deus para conosco. Todo o plano de Deus para o governo do mundo será considerado totalmente sábio, justo e bom. No início, ver o tempo passar, o sol nascer e se pôr, era algo enfadonho, e parece assim. Se você olhar os primeiros capítulos de Eclesiastes, o autor, o Salomão vai dizer, meu Deus do céu, é a mesma coisa, o dia que se foi é o dia que o sol vai nascer de novo, e o trabalho é só enfado. E até que ele chega aqui e percebe que é Deus que está dando essas estações e controlando a história através do seu plano mestre. Antes parecia mesmice, mas agora ele começa a ver, e essa é uma dica para nós enfrentarmos cada momento, cada estação da nossa vida, cada experiência, é enxergar isso como parte do plano fiel de Deus. Isso muda a nossa perspectiva. Hoje eu estava vindo escutando o culto, já o iniciozinho do culto, e pastor Érico aqui falando das chuvas e agradecendo a Deus pela chuva. Nós somos muito reclamões, meus irmãos. Se está fazendo sol, a gente reclama que quer chuva. Se estamos vivendo toda essa chuva e está chovendo muito, a gente reclama que está molhado demais, é muita chuva. Se está frio, a gente reclama que era tão bom um calorzinho, fazer um solzinho. E quando está calor, a gente fica, meu Deus, que calor, isso aqui está parecendo um inferno. Era bom que esfriasse um pouco, que chovesse. O fato de Deus governar a história, as estações, faz com que a gente olhe com mais atenção para cada momento desse e experimente eles como sendo um presente de Deus, bênção de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos
ver algo da glória do plano de Deus no desenvolvimento normal da vida. A nossa resposta ao que Deus tem nos dado, a esse monte de chuva, a esse mundo d'água, é deslumbramento e dependência dele. Ele nos dá para que a gente olhe e diga assim, ele é Deus, ele que está dando, ele está concedendo esse período de chuva, ele está concedendo a bênção desses dias de frio, e nós precisamos então louvá-lo e glorificá-lo e depender dele mais e mais. Assim como a criança precisa passar pelo choro ao nascer, ou quando ela sente fome e necessidade, e ela tem que chorar ali para poder ser atendido, ela precisa passar pela experiência de espalhar brinquedos, e aqui a gente lembra essa história de espalhar e de ajuntar, um momento na vida da gente que a gente está só espalhando, a gente não consegue juntar nada, é só bagunçando, e os pais reclamando e tal, e chega um momento em que a gente vai criando responsabilidade, e a gente mesmo vai se cobrando e cobrando dos outros para que as coisas estejam mais ou menos organizadas. Isso também é bênção da parte do Senhor. Os adolescentes precisam passar por tempos disso ou daquilo, enfrentar as fases da vida deles. O adulto também precisa enfrentar, mas o que acontece é que muitas vezes nós insistimos em não aprender. Nós insistimos em teimar com Deus, em brigar, em ficarmos revoltados com aquilo que Deus tem dado quanto à sua bondade para as nossas vidas. Isso nos lembra também, meus irmãos, que a vida não é uniformemente ruim. Até a própria igreja precisa muitas vezes passar por épocas de dificuldade, passou por perseguição, conflito, épocas de bonança e de incerteza, de apostasia e de reforma. Isso demonstra o cuidado de Deus para com o seu povo, demonstra que Deus está preparando um povo para cumprir a sua palavra e que um dia vai se apresentar diante dele de forma gloriosa, sem ruga e sem mácula, como diz lá Paulo aos Efésios. Isso também faz parte da bondade, da providência de Deus para nós. Então, quando a gente lê isso, e quando você passar pelo frio, pela chuva, pela tempestade, quando enfrentar a doença, quando enfrentar a perda, quando enfrentar a necessidade, se lembre que a vida que Deus tem dado não é uniformemente ruim, que você quando a gente está passando o dia mal, a gente parece que esquece todos os dias bons que Deus nos deu para viver, e a gente só lembra da desgraça que a gente está passando, e aí começa a praguejar, mas a vida não é uniformemente ruim. Essas alternâncias, e aqui há 14 delas, nascer, morrer, derribar e edificar, chorar e rir, essas alternâncias entre experiências positivas e negativas fazem parte também da bondade e da providência de Deus para nós. E nós devemos aprender com isso, que Deus, o plano de Deus para nós, se Ele reina e governa toda a história, e Ele tem um plano que Ele está cumprindo, esse plano revela a bondade dEle para as nossas vidas. Em terceiro lugar, meus irmãos, joia, valeu, Júnior, pode passar para o próximo, Júnior. Beleza, está funcionando melhor do que aqui, com certeza. É que no tempo, se nós experimentamos a bondade de Deus, se nós experimentamos a providência de Deus em criar as coisas, governando o tempo, nós também no tempo experimentamos a maldição da queda. A mensagem que nós estamos extraindo desse texto é a mensagem do restante de toda a Bíblia: criação, queda e redenção. Alguns ainda incluem consumação nessa mensagem, mas é o que está escrito aqui também, meus irmãos. No tempo nós experimentamos a maldição da queda. O Matthew Henry é um pastor presbiteriano lá do século XVII, foi expulso da igreja anglicana num período de perseguição e se tornou pastor presbiteriano, um dos primeiros comentaristas bíblicos, foi referência para alguns reformadores. Ele diz o seguinte, que esperar felicidade imutável em um mundo de mudança deve terminar em decepção. E parece que o autor ele tem propositadamente mostrado que nós vivemos um mundo que muda. Se há tempo de chorar, há tempo de rir também. Se há tempo de
paz, há tempo de guerra. E às vezes eu temo que a gente espere viver sempre em tempos sem dificuldade, em tempos de saúde. Sempre a gente está esperando viver em tempo de bonança, em tempo de sorriso e de alegria. E o que o autor também mostra é que esse tipo de expectativa vai lhe levar à frustração, porque não é assim que Deus escreve o seu plano. Deus escreve o seu plano com tempos e estações diferentes. A alegria e o choro, a juntar pedras, espalhar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Cada escolha de como empregamos o tempo leva a deixar de fazer outras coisas. O tempo que você dedicou para vir para a igreja hoje de manhã, você deixou de fazer algumas coisas. Tenho certeza que você tem o que fazer. Eu falava com o meu chefe eu trabalhei na sexta à noite, né? Teve show no espaço e tal, e eu trabalhei à noite até as 4 horas da manhã. E ele estava falando que estava pensando em deixar a chefia e tal, estava trabalhando desde as 14 horas, a gente ficou até as 4 da manhã. E aí, eu disse a ele, meu irmão, o trabalho sempre vai existir. Se você fizer uma parte do trabalho, se você achar que vai conseguir terminar todo o seu trabalho hoje, eu tenho certeza que quando você dormir, que acordar amanhã, vai ter trabalho para você fazer. As mulheres dizem que isso em casa acontece sempre isso, né? Os homens não dizem porque eles muitas vezes não se envolvem com o trabalho de casa. Se eles se envolver um pouquinho, eles vão ter essa mesma consciência que o trabalho de casa não acaba. Você terminou de lavar a prato, quando você termina de dar as costas, o menino chega com um prato ou com um garfo e bota lá dentro. Não está dizendo, lava menino, né? Porque o trabalho ele não acaba em casa. Você termina de limpar a casa, aí numa época de chuva dessa, hein, Evaldo? O menino chega com os pés melados de lama, fica aquela melequeira dentro de casa. O trabalho nunca acaba, mas você escolhe o que você vai fazer, e quando você escolhe, você deixa de fazer outras coisas. Se você está aqui nessa manhã, louvado seja o Senhor que você veio nessa manhã, pela graça do Senhor, você deixou de fazer outras coisas, e quando terminar a escola bíblica dominical, se Deus quiser, no horário, o tempo da manhã se foi, ele não vai voltar mais. E escolher, na verdade, eu já ensinei isso para os meninos lá em casa, a palavra escolher vem do latim, é colhere, que é cortar. Quando você escolhe, você corta, você deixa de fazer alguma coisa porque você escolheu outra, porque às vezes a gente é criança e vai crescendo e não aprende que você, quando escolhe determinada coisa, você deixou de fazer outra. A gente vive muitas vezes eternamente insatisfeito, e eu não vou falar sobre contentamento não, deixar isso para a Clênia quando ela estiver falando aqui, mas a gente deixa de fazer coisas por escolher outras, e isso é da vontade de Deus, que a gente viva desse modo, experimentando determinadas estações e outras não. Isso faz parte da vida humana, mas nós não podemos viver frustrados a vida toda, porque deixou de fazer alguma coisa. Ah, porque eu devia ter feito isso, porque eu devia ter estudado aquilo, porque eu devia, no meu tempo, era para eu perdi a oportunidade. Perdeu não, você naquela época, você escolheu alguma coisa e foi do agrado de Deus, então, que você chegasse hoje até onde você chegou. Isso tem um quê de soberania de Deus, mas tem também uma razão de nós nos sentirmos um pouco assim e de experimentarmos também no tempo a dura realidade do pecado e a maldição da queda. Ao olharmos para trás, pensamos, onde foram passar os anos? Não é verdade? Você olha assim, você olha para o espelho, aí vê tudo enrugado e tal, aquelas coisas, e você passa creminho e tudo mais, mas não tem jeito. E você diz, como foi isso? Eu estava brincando de bola semana passada na rua, né? E hoje em dia vou fazer 51, com 3 filhos. E uma filha, se Deus quiser, para se formar ano que vem, ou daqui a 2 anos, não sei. Mas o tempo passa e a gente não sabe onde é que foram, tantos projetos. E agora é como se a gente tivesse preso a uma realidade e nem dá mais para pensar em começar alguns projetos. Tem alguns projetos que você diz, não dá mais para começar, não tenho mais idade, não tenho mais cabeça, eu não tenho condições mais de começar determinados projetos. Se olhamos apenas para o tempo,
os nossos corações se apertam de um jeito estranho e doloroso. E se você começar a pensar só nisso, e olha que só dessa perspectiva humana, a gente começa a ficar triste e dizer, meu Deus, o tempo passou tão rápido, meu Deus, eu envelheci tanto, eu deixei de fazer tanta coisa. E a tendência é da gente ficar com esse sentimento estranho e doloroso. Mas algumas dessas verdades, elas são parte da vida por causa da queda. Algumas vezes, algumas pessoas choram muito mais do que sorriem. Outras colhem muito mais do que plantam. E nós precisamos aprender a ouvir o mundo falar da dor da queda, porque nós temos um único remédio. Nós temos um único remédio. E é por isso que quando qualquer texto da palavra do Senhor que a gente for expor e que a gente for ensinar, não tem como fugir disso. Qualquer pessoa aqui, qualquer texto, a gente pode transformar em uma série de faça isso, não faça aquilo, seja assim, seja assado. Como qualquer ensino espírita, como qualquer ensino da igreja romana, como qualquer ensino de qualquer religião. Mas se nós extirparmos, se nós tirarmos o evangelho da nossa mensagem, se nós retirarmos a mensagem da graça e do evangelho, da palavra de Deus, o que vai ficar é só moralismo e legalismo. Faça isso, não faça aquilo. Seja assim, não seja assado. Mas nós temos o remédio para essa situação de queda do mundo, essa tristeza que sentimos ao olhar para nós mesmos, para a nossa vida, para o envelhecer e para as injustiças que vemos em tempos em que experimentamos muito mais choro do que alegria e que não conseguimos edificar e vemos as coisas que construímos serem destruídas e vermos e não conseguimos abraçar. O remédio é o evangelho, queridos. Experimentamos coisas que não deviam acontecer. Não deviam acontecer. No plano, no Éden, quando Deus criou o homem e mulher, algumas coisas não aconteceriam. Jovens adoecendo, cansaço, solidão, tristeza, desperdício. Não achamos abrigo, sentido ou proteção. Por acaso, apesar de uma louca procura por atenção, prazer, tentar agradar os outros. Essa coisa louca de uma festa de 30 dias, em que as pessoas parecem desesperadas para beber o máximo que podem e para gastarem todos os seus, tudo o que tem e o que não tem, para ir para shows caríssimos, para ter relacionamentos imorais, uma procura desesperada por prazer, por alegria, por felicidade, às vezes para agradar pessoas, uma procura que vai ser totalmente infrutífera, porque no plano de Deus há só uma coisa que traz plena satisfação ao coração do homem, há só uma coisa para que ele foi criado e que pode dar a ele alegria indizível, um sentido de propósito de existência e vida abundante, que é a salvação em Cristo Jesus. Somente uma recriação de uma alma aos pés do Senhor, com o propósito de adoração a Deus, que uma reconciliação que é feita através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é que pode trazer sentido à vida. O tempo nos permite experimentar a maldição da queda. E isso nos traz ansiedade, muitas vezes. É tanta desgraça, é tanta coisa ruim acontecendo, é tanta notícia de morte. Nos traz ansiedade e descompasso, ao mesmo tempo que demonstramos falta de habilidade para vivermos cada estação, cada tempo em que o Senhor preparou para as nossas vidas. E nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo ponto, que é a dificuldade para vivermos os tempos. O texto fala de tempo de brincar e tempo de trabalhar, não é isso?
Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de chorar e de rir, de prantear e de saltar de alegria. De espalhar pedras e de ajuntar pedras. Queridos, aqui pegando uma aplicação do pastor, do reverendo Garófalo, ele diz que muitos andam como se a vida fosse uma eterna brincadeira, com pausas eventuais para a responsabilidade. Homens e mulheres não querem crescer e entender que há tempo para trabalhar. Que Deus estabeleceu tempos, estações, um tempo de fato em que não parece razoável se esperar em determinada idade, fase da vida, que se tenha a responsabilidade, apego ao trabalho, uma perspectiva de planos, mas essa fase passa e quando se chega à fase adulta se espera de que o indivíduo, que homem e mulher, eles deixem essa vida de brincadeira para trás e tenham responsabilidade, especialmente diante do Senhor. Mas o que nós vemos, na verdade, no mundo, e às vezes dentro da própria igreja, são pessoas adultas que querem viver como se fossem eternas crianças, sem responsabilidade com a obra, sem responsabilidade com os relacionamentos, como se não tivessem feito um compromisso diante de Deus, sem responsabilidade para com os filhos, deixando os filhos totalmente entregues à sua própria sorte, sem responsabilidade com o testemunho. Há tempo para brincar, mas há tempo para a responsabilidade, tempo para juntar pedras. Por outro lado, há o problema daqueles que não sabem parar de trabalhar e aproveitar as boas dádivas de Deus. E vivem em função do trabalho e dependendo do trabalho, como eu falei, e não conseguem ver, sabe, mesmo que o trabalho não acabe, não conseguem ficar em paz consigo mesmo, deixando fazer alguma coisa. Quando a gente está vivendo desse modo, é porque o trabalho, na verdade, ele se transformou num ídolo no nosso coração. Porque a gente não consegue ter paz quando a gente vê o chão sujo. A gente se desespera quando o menino derrama chocolate na roupa. E você briga com o menino, só falta rasgar a roupa. Deixa ele humilhado com uma crise na consciência dele, porque ele vai carregar para o resto da vida. Porque às vezes os nossos ídolos são a limpeza, a organização, e isso é importante, há tempo para isso. Mas há tempo para que o menino se mele, há tempo para que ele brinque, que ele espalhe brinquedo. E nós temos que aprender também que há tempo para parar de trabalhar. Deus não precisa descansar. Ele não precisa. Ele é Deus. Quando questionaram a Jesus sobre isso, disseram, mas o senhor está fazendo isso no dia de sábado? Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele e o pai eram um, são um. Então, o sábado, o sabá, o descanso, foi feito para o homem. Deus criou o homem com intervalos diários de descanso, e por isso você precisa dormir. Você não foi feito para ficar a noite toda na internet, olhando, maratonando série e tal, até de manhã. Aí chega de manhã, vai para o trabalho, arrastando o lençol, porque não aguenta, todo remelado, não dá tempo nem de lavar o rosto. Deus fez você com intervalos diários de descanso, com intervalos semanais de descanso, e por isso nós separamos sim um dia para o Senhor. E diferente do mundo que não vê distinção, e simplesmente o dia do Senhor é um dia para cair nos prazeres, na farra, na brincadeira, no parque, onde for, nós separamos um dia porque reconhecemos que nesse dia o descanso eterno está reservado para nós, e para lembrar desse descanso e renovar nossas forças para chegarmos até Ele, nós nos reunimos como igreja do Senhor, para ajudarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros, para adorarmos a Deus e glorificar o Seu nome. Mas nós precisamos, você precisa de descanso diário, semanal e sazonal. De tempos em tempos, tirar um tempo para descansar. Descansar com a sua família, talvez viajar. Ou ficar com ela, curtir os seus filhos, curtir a sua esposa. Nós precisamos de descanso. Mas às vezes nós não entendemos que há tempo para juntar pedras e há tempo para espalhar. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar, de guardar e de deitar fora. Há tempo para plantar e tempo para arrancar. Assim como Deus fez com Israel, seu povo. Deus plantou um povo.
Deus criou o homem deu as costas para o Criador, se rebelou contra ele, procurou uma vida autônoma, sem Deus, voltando-se para os ídolos do seu coração, e Deus resolveu então no seu plano mestre, de plantar um povo, iniciando ali por Abraão, mas desde antes, no Éden, já anunciado o proto-evangelho para Adão e Eva, que um nasceria, que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, porque Deus tinha um plano para a humanidade de redenção, e escolheu um povo, plantou um povo, mas Israel, a exemplo do resto da humanidade, voltou as costas para o Senhor, para a sua lei, para os profetas, para tantos chamados do Senhor, de modo que o Senhor arrancou aquele povo, aquela nação que deveria fulgurar a glória de Deus no meio dos outros povos, Deus plantou e Deus arrancou dali. Como diz Isaías capítulo 5 e Jeremias 22. Algumas pessoas preferem ver Deus apenas como o que dá vida, como só aquele que planta, o que constrói, só o que edifica. E falam dele assim, mas vivem uma vida ignorando a santidade e justiça de Deus. Philip Hayek fala que isso é uma deidade unidimensional. Deus é só o bonzinho, é só o que planta, é só o que edifica, mas Deus também é o que arranca, Deus também é o que destrói, Deus é o que se ira com o pecado. Deus é um só e dele não se zomba de sua santidade e de sua justiça. Por isso, para todos aqueles que se voltam contra Deus e que em vez de buscarem e se entregarem à cruz de Cristo e se voltarem ao Senhor, na dependência da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, tendo seus corações transformados e agora reconciliados com Deus, vivendo uma nova vida ao Senhor, aqueles que são rebeldes à pregação dessa mensagem, para eles está reservado a ira de Deus, o juízo de Deus, porque isso faz parte da perfeição de Deus, da sua santidade. A ira de Deus é a sua resposta santa contra o pecado e a impiedade. Há tempo, meus irmãos, também para estar... Hoje foi bom porque hoje dá para falar sobre tudo aqui. Esse texto é maravilhoso. Há tempo para estar junto como casal. E há tempo para estar afastados, dedicando aos filhos. Quantos casais encontram dificuldade para viver esses tempos e entram em conflito quando nasce o filho, quando o filho está crescendo, porque ou quer viver como se o filho não fosse sua responsabilidade também, como se isso não houvesse uma interferência, não fosse um tempo diferente daquele tempo em que você não tinha filho, ou que o filho era apenas um bebezinho e agora é um adolescente, quem sabe. Você exige de um cuidado especial. E como casal, muitas vezes renunciar um ao outro para poder abençoar a vida do filho. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Há momentos da vida que são sofridos. E devemos lembrar que isso também faz parte do plano de Deus para a sua vida. Por outro lado, não há tempo para a sofrência. Ficar curtindo o sofrimento. Eu trabalhei nesse sexta-feira, como eu falei, era show de uma dupla sertaneja, né? E, meu amigo, e o que você escuta nas músicas é só curtição de sofrimento, é só sofrência. Agora a turma, é o negócio. É a turma sendo traída e traindo e lá, curtindo. Não há tempo para isso. Para isso não há. Há tempo de sofrer. Mas é para você curtir o sofrimento, é para você reconhecer que Deus tem um propósito, é para você aprender a depender mais dele, é para você entender que Deus é um Deus perfeito e santo, e nós somos pecadores e precisamos dele, devemos olhar para Cristo Jesus, o único que foi perfeitamente homem, que sofreu, mas não sofreu como nós sofremos, pecando muitas vezes. Jesus sofreu de modo pleno, perfeito o sofrimento que não era dele, era nosso. E venceu na cruz do Calvário. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Há tempo de envelhecer. Há tempo de envelhecer, perder os cabelos e tal. E a gente tem dificuldade, às vezes, de passar por esse tempo, de envelhecer, de lidar com as motivações em relação aos tratamentos de beleza, implante capilar, e vive ansioso. Tem gente que vive ansioso porque está envelhecendo. Ai, meu Deus, e agora? Assim, todo dia.
Vou fazer, anteontem, ou foi ontem, os meninos estavam assistindo aquele, e vou dizer o programa não, senão eu vou falar do santo, né? Aí estava falando, aí tinha uma convidada no programa. Rapaz, eu não conseguia ficar assistindo ela falar, porque a testa dela era tão dura, ela devia ter uns 40 para 50 anos de idade, mas eu acho que ela não botou ácido bulímico, eu acho que ela botou massa corrida, assim, massa acrílica, que aquilo estava duro assim, que ela mexia o resto e aqui ficava tudo assim, né? E ela já estava com a boca também meio torta, e ela falava assim. Aí ela começou a falar, eu disse lá em casa, eu levantei e disse, eu não tenho condição de assistir, eu não consigo, eu não consigo olhar para essa mulher mexendo só os lábios e o resto estava tudo. Veja, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo que isso é pecado, não. O que eu quero que os irmãos, e como igreja do Senhor, porque é muito fácil a gente fazer um discurso legalista também, dizer assim, implante de cabelo é pecado. Né? Aí eu faço como o pastor Cláudio Duarte outro dia disse, chegaram a juntar, os líderes da igreja chamaram o irmão e disse assim, pastor, olha, não tem condição, o senhor fez implante de cabelo, isso é vaidade, é correr atrás do vento, Deus não fez você assim, então... Aí ele disse que virou para os irmãos, tá certo, meu irmão, eu tiro meu implante, não tem problema nenhum. Agora peça para os irmãos tu tirar as próteses dentárias também, porque se caiu é porque Deus permitiu que caísse. Pode deixar. Quando os irmãos tirar as próteses, tudinho, deixar todo mundo banguela, eu tiro meus cabelos. E não é que é pecado colocar o implante, não é que é pecado você tentar algum tratamento de beleza, tentar ficar... A questão é a motivação que nos leva a fazer essas coisas. Se nós estamos fazendo essas coisas para agradar um modelo, um estereótipo do mundo, que diz que você tem que ser assim, tem que ser esticado, tem que ser assado, que beleza é isso? Porque a beleza na palavra do Senhor, a palavra do Senhor também tem uma preocupação estética. Isso é uma outra discussão que eu não tenho como começar hoje aqui. Mas há uma discussão estética. Deus cria o mundo, vê como ele cria as coisas. Ele cria tudo da mesma forma, ele cria uma variedade imensa de plantas. Uma folhinha redonda, uma folha mais larga, uma bananeira, uma palmeira. Ele cria frutos diferentes, de sabor diferente, de cor diferente, de formato diferente. E você olha para as flores, é diferente. E você vê os pássaros, tem amarelo com vermelho, tem amarelo com preto. Deus tem um aspecto estético na criação. Agora, tudo isso é para manifestar a glória dele. É para a glória dele. E se a sua perseguição por beleza, essa sua preocupação que não lhe deixa dormir, porque você está envelhecendo, porque está caindo o cabelo, se essa sua preocupação é somente para você dar satisfação ao mundo, do padrão do mundo, do que é beleza, então isso é um ídolo no seu coração. Se você não consegue comer comida que Deus fez para ser recebida com ação de graça, e você pode comer, porque eu vou ficar 100 gramas mais gordo e não sei o que, e não posso em nenhum momento da sua vida você consegue experimentar para dar satisfação ao mundo, do padrão do mundo, isso é um ídolo no seu coração. Se você não consegue vir para a casa do Senhor no dia de domingo, porque você tem que fazer exercício, malhar todos os dias, e se você perder um dia, você vai ficar com os músculos flácidos, e as pessoas vão olhar e vão dizer, meu Deus, como ele está tudo caidão nele. Isso é ídolo. Você pode fazer musculação, e eu estou precisando, já faz uns 15 dias que eu não vou para a academia, e eu vou essa semana, se Deus quiser, porque o médico disse, olha, o exercício para quem é velho, ele não disse assim, mas ele disse para quem da sua idade é musculação. Chiquinho, tem que fazer. Aí eu cheguei, no outro ano, fui fazer minha geral de cardio e tal, aí ele disse assim, bom, está fazendo musculação? Estou. Você está correndo? Eu disse, não, só disse que era musculação. Ele disse, não, tem que correr também. Eu disse, meu amigo, eu vou viver só correndo e fazendo musculação, não tenho que fazer outra coisa. Mas você encontra um equilíbrio, porque você precisa ter saúde para pregar. Você precisa ter saúde mental para estudar, por isso você precisa dormir, precisa estar bem fisicamente, bem mentalmente. Senão você não serve ao Senhor. Você precisa ter saúde. Você está bem, está feliz com o seu relacionamento com sua esposa, você precisa estar bem, saudável. Mas se o que lhe motiva é somente agradar as pessoas, agradar os outros, agradar um padrão estético do mundo, que muitas vezes é imoral, é indecente, então, meu irmão, minha irmã, sonde seu coração. Lembre que há tempo de envelhecer. Há tempo de envelhecer. Há tempo de nascer e há tempo de
morrer. Deus determinou isso. Martinho Lutero disse que você não pode viver mais tempo do que o Senhor determinou. Para dizer verdade de uma forma tão seca. Você não pode viver mais tempo do que o Senhor determinou, nem morrer antes disso. Você vai morrer no dia que Ele determinou. Nas palavras de Jó, capítulo 14, verso 5, Jó diz assim, que Deus impôs ao homem, Jó 14, verso 5, diz assim, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Deus fez o homem com limites. E por isso, nós temos que entender que nós temos esses limites para a glória de Deus. Por fim, meus irmãos, a guerra, ele diz que há tempo de guerra e tempo de paz. E isso é uma bênção saber disso, apesar do mundo quebrado, apesar de tanto barulho no mundo, a guerra não dura para sempre. Os conflitos podem até acontecer. Pode acontecer na sua casa, pode acontecer na sua vida, pode acontecer no seu trabalho, pode acontecer na igreja, mas eles não duram para sempre. A verdadeira paz é encontrada somente no Senhor, o nosso pacificador, o Rei da paz, o que nos leva ao último ponto, o nosso Alexia, passa o slide, Alexia, que é, no tempo, nós experimentamos a esperança da redenção. Nós experimentamos a bênção da criação, nós experimentamos a bondade de Deus, nós experimentamos a realidade da queda, porque por isso que há tristeza, por isso que há choro, por isso que há estações em que nós sofremos, mas nós experimentamos também no tempo a esperança da redenção. O plano de Deus, através do qual Ele governa todas as coisas, tem um alvo específico: salvar um povo para si por meio do Redentor Jesus Cristo. A sabedoria de Salomão revela, na verdade, a perfeição do plano de Deus em Cristo Jesus, que é o cumprimento do tempo do Senhor. Perceba que Jesus, Ele é um modelo para nós e para esse texto aqui. Em vários aspectos. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4, ele diz que ele vem nascido de mulher na plenitude dos tempos. Ele vem no tempo certo. Ele foi anunciado pelos profetas, mas ele não veio antes nem veio depois. Ele veio na plenitude. No tempo do Senhor, ele vem. O Mestre nos ensinou a plantar a semente do Evangelho a toda criatura, para que o novo Israel pudesse ser formado para o grande dia da ceifa do Senhor. Há tempo de plantar, e nós precisamos plantar essa semente do Evangelho, para que no dia do Senhor, o Senhor possa fazer a grande ceifa. Há tempo de derribar e tempo de edificar, e Ele nos ensinou, Ele derrubou as bancas dos que vendiam no templo, pelo zelo, a adoração ao Deus perfeito que governa. E ao tempo que ele derrubou onde se vendiam animais ali no pátio, na entrada do templo, para poder sacrificar aqueles animais, ele saiu derrubando tudo, dizendo, está escrito, essa casa será chamada casa de oração, mas vós transformaste em covil de salteadores. Em tempo em que o Senhor fez isso, Ele ensinou também a edificar a Ele o verdadeiro altar de adoração, que não é feito por mãos humanas, não é feito com pedra, cimento, tijolo, mas é adoração em espírito e em verdade, o nosso culto racional. Em certos momentos, Ele deixava de ir por certos caminhos. Os discípulos diziam, não vamos, ele dizia, não vou, eu vou ficar aqui, eu vou subir ao monte a orar. Não, o pessoal está esperando, e o Senhor, Ele deixava de ir por certos caminhos, atender determinados grupos, porque não era chegada a sua hora, mostrando que nós não vivemos o nosso tempo para atender qualquer interesse que não seja fazer a vontade de Deus. Em alguns momentos Ele falou, respondendo aos discípulos, respondendo aos fariseus, respondendo às autoridades, e em outros tempos Ele calou,
mesmo diante das mais injustas acusações de fariseus e governantes, para se cumprir o que estava escrito lá em Isaías 53:7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Ele nos ensina que há tempo de falar e há tempo de calar. Em Cristo Jesus houve tempo para chorar. Quando ele chegou lá, estava chegando na casa de Marta e Maria, Marta se corre para falar com ele e ele se compadece do sofrimento daquela família, que ele tinha muita consideração e amizade, e diz a Bíblia que Jesus chorou. E houve tempo também para se alegrar, transformando água em vinho nas bodas de Caná. Houve tempo no deserto, lutando contra o diabo, em jejum, e houve tempo de multiplicar pães para uma multidão. Tempo de pregar e curar o dia todo, e tempo de descansar no barco. Mesmo no meio de uma tempestade, estava lá Jesus descansando no barco. Tempo de orar e tempo de ensinar. Ele atende e cumpre o tempo certo para a sua morte. Não foi. A morte não pegou de surpresa, nem os fariseus, nem o sinédrio. Não. Tem a hora planejada de morrer. E ele entregou a sua vida. A morte não tomou a vida dele, ele entregou a sua vida. E voltou da morte no tempo certo e predito, cumprindo o tempo ao terceiro dia. Tempo para tudo planejado debaixo do céu. Mais do que qualquer outro, Jesus nos mostrou que nós vivemos em tempo de guerra. Guerra contra o diabo, guerra contra o mundo, guerra contra o pecado. Mas não se desespere, não se desespere. Se você está vivendo essa guerra, essas lutas, não se desespere, porque essa guerra já foi vencida. Essa guerra foi vencida. Quando Jesus ressuscitou, no tempo certo, terceiro dia, segundo o apóstolo Paulo, o príncipe da paz conquistou para nós essa vitória nessa guerra, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, como está lá em Filipenses 4:7. Portanto, meus irmãos, não andem ansiosos, nem turbem o vosso coração. Haja paz. Nós precisamos aprender então com a palavra do Senhor, como diz lá o Salmo de Moisés, Salmo 90:12. Nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Aí você vai me dizer, mas eu não sou Jesus. Eu não sei como é que vão ser os tempos. Realmente nós não sabemos, mas nós descansamos em saber que Ele sabe. Sabe quando eu saio com os meninos para algum lugar que eles nunca foram antes, ou para alguma viagem, ou para algum lugar que ele não sabe o caminho, e eles saem no carro e às vezes ficam feito o burrinho de Shrek, pai, já chegou, vai demorar muito e tal. Eles ficam ali meio ansiosos, mas eles sabem que pode confiar que se papai não souber, o Google Maps ou o Waze leva até lá. E a gente vive exatamente dessa mesma forma. A gente é como criança que sabe que o pai escreveu o caminho e a gente descansa porque ele sabe, mesmo sem a gente saber. Sabemos ainda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem da nossa salvação. Isso é um exemplo que o Garófalo coloca no livro, no comecinho do capítulo. Ele diz que quando um artista está fazendo uma pintura, ou, na verdade ele fala de uma tapeçaria. Eu nunca vi ninguém fazendo uma tapeçaria, então eu imaginei uma pintura. Se você chegar e ver o artista pintando, no começo você vai estranhar muito. Você vai ver cores que você vai achar que não era para estar ali, e você não vai entender formas, mas quando ele termina, você olha e diz assim, nossa, como ficou legal. E o Senhor está fazendo isso. Ele está tapeceiro, está fazendo a sua tapeçaria. Nós muitas vezes não sabemos onde é que aquilo vai dar, mas depois nós vemos a obra pronta e dizemos espantados, que maravilhoso. Um dia nós entenderemos melhor, meus irmãos. Um dia nós entenderemos melhor como cada estação dessa, nascer, morrer, chorar, sorrir, guerra, paz, cada estação dessa, cada tempo desse, se encaixou na grande obra de Deus, da redenção, na sua grande salvação. Há dias sombrios
e dias escuros, dias de muita chuva e tempestade, que servem para contrastar com os dias de sol iluminados que o Senhor nos dá. Há dias de tristeza, para que nós entendamos melhor e louvemos a Deus e reconhecemos que Ele nos dá alegria. Há dias de sofrimento que realçam como a vida é frágil. E há dias de alegrar-se com o vinho, com a dança, com a comida, e outros dias que nada disso vai nos alegrar. Há tempos de grande realização no trabalho e há outros dias que vão ser só canseira e enfado. Nós somos abençoados por ter mais do que a vida debaixo do sol. Se a nossa vida se limitar a essa existência aqui, meus irmãos, a esses 50, 60, 70, 80 anos que nós vivemos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós somos abençoados porque nós temos mais do que a vida sob o sol, por viver aqui, enquanto estamos aqui, viver corandil, viver diante de Deus. Nossas frustrações, nossas confusões, nossos corações partidos podem encontrar significado no glorioso projeto divino de recriar a humanidade à semelhança de Jesus. Pelo exemplo de Jesus que nós vimos, o grande mestre, sabedoria para contar os nossos dias e alcançar um coração sábio, envolve passar por cada período desse que nós vimos aqui, cada período da semana, cada momento do nosso dia, cada momento da nossa vida, com submissão alegre a Deus que planejou todas essas coisas. Nós somos a missão de Cristo. No tempo, vivemos e entendemos um pouco disso, mas no novo céu e nova terra, nós teremos mais tempo para entender um mundo que não mais é sujeito à vaidade, que não mais vai passar. Vivemos o tempo aguardando que o quadro seja completo, que a pintura seja completa, que a tapeçaria se complete e aponte para o nosso Rei. Esse tempo de paz está chegando. E é isso que nos basta, meus irmãos. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós temos falhado diante de Ti, Senhor. Falhado feio. Ó Deus, reclamando de dias e épocas, nós temos esquecido que há tempo para todo propósito debaixo do céu, que o Senhor reina, que faz parte da Tua providência, Senhor, em o Senhor nos fazer passar por momentos em que nós nem queríamos, mas para a glória do Teu nome, Senhor, o Senhor tem feito isso, para engrandecimento, Senhor, do Teu reino, para que no último dia todas as coisas apontem para a glória do nosso Messias. Ó Senhor, por isso nós te pedimos perdão, Senhor, pela maledicência dos nossos lábios, pela nossa ansiedade, Senhor, em não reconhecermos que os nossos dias estão limitados, mas que podemos descansar, Senhor, que o Senhor está conduzindo a história da nossa vida, porque na verdade não é a nossa história, se trata da história da redenção, a história do Senhor que tem escrito desde o início. Ó Deus, concede-nos a bênção, Senhor, de vivermos cada estação, cada momento, cada tempo, reconhecendo o Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem sido Deus providente, a Tua bondade, Senhor, tem sempre se derramado sobre nós. E ainda, Senhor, que venhamos a falhar novamente, Senhor, a cair em pecado contra Ti. Que o Senhor nos trate segundo a Tua misericórdia. Que a Tua graça, Senhor, que tem sido a solução para a nossa vida, a Tua graça em que nós temos nos agarrado, Senhor, para esperarmos o grande e glorioso dia do Senhor, que a Tua graça, Senhor, seja bastante para nós. Vem, Senhor, Maranata, vem, Senhor, buscar o Teu povo. Abrevia, Senhor, abrevia-nos esses dias de tamanha maldade, de grande tristeza e de tribulação. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, que possamos vivê-los para a glória do Teu nome, alegrando-nos, regozijando-nos no Senhor, até que o nosso Salvador Jesus Cristo venha. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos,